O 19 de abril é uma data muito importante para a população de todo o mundo, em particular para nós brasileiros. Nesta data, comemoramos o Dia dos Povos Indígenas, criado em 1940 por lideranças indígenas presentes no primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México, e 3 anos depois, institucionalizado pelo governo brasileiro por decreto-lei editada pelo ex-presidente Getúlio Vargas em 1943. Para compreender a importância das etnias indígenas, para nós brasileiros, vale a pena recorrer ao grande mestre, o antropólogo Darcy Ribeiro, que nos ensinou o seguinte raciocínio sobre as populações indígenas, a cultura brasileira e o povo brasileiro. Abre aspas. Há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade de um povo. A etnia é mais resistente do que o aço, mas que qualquer bobagem material é duro. Uma etnia é dura, nada é mais rígido. Fecha aspas. Palavras de Darcy Ribeiro. Diante do ataque que estão sofrendo os povos indígenas brasileiros, é muito importante fazer esse exercício básico e preliminar de inteligência. Não podemos destruir a história de nosso povo. Seria como destruir nosso próprio país. Pelo que se sabe, em torno do ano de 1500, quando os colonizadores aportaram em nosso território, existiam cerca de 8 milhões de indígenas distribuídos desde a foz do Oiapoque, no norte, até o sistema fluvial Paraná, Paraguai e Uruguai, no sul do Brasil. Eles eram os donos dessas terras, conheciam esse chão palmo a palmo, a natureza em detalhe. Sabiam como ninguém para que servia e para que não servia cada bichinho e cada planta. Eles usavam esta fantástica biodiversidade para alimentação, remédios, estética e outros fins. Os povos indígenas dominam o território brasileiro há cerca de 10 mil anos. Atualmente existem 462 terras indígenas regularizadas que representam 12,2% do território nacional, localizada em todos os biomas com concentração na Amazônia Legal. Nesse contexto, inaugurou-se um novo marco constitucional que impôs ao Estado o dever de demarcar as terras indígenas, considerando os espaços necessários ao modo de vida tradicional, culminando na década de 1990 no reconhecimento de terras indígenas na Amazônia Legal, como as terras indígenas Yanomami, entre o Amazonas e Roraima, e Raposa Serra do Sol, em Roraima. A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas se constitui como uma das principais obrigações impostas ao Estado brasileiro pela Constituição Federal de 1988. Infelizmente, não é assim que a roda gira no atual governo. Em carta enviada à presidente Dilma, datada de 26 de março último, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil expressou que os povos indígenas de todas as regiões do Brasil estão profundamente preocupados pela crescente e grave violação sistemática dos seus direitos, principalmente territoriais, verificada em distintos âmbitos do Estado e da sociedade brasileira. Na carta, as lideranças indígenas afirmam que não é admissível que o governo brasileiro continue com a decisão política de paralisar os procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas. São mais de 20 terras indígenas que estão em homologação na Presidência da República, sem qualquer impedimento judicial ou administrativo. Eu estou articulando para que a presidente Dilma possa receber as lideranças indígenas para tratar exatamente desses 20 processos que estão já aguardando apenas a homologação da presidente Dilma. E a minha expectativa é que a presidente da nossa República conceda 15 a 20 minutos para receber as lideranças indígenas, para que a gente
Além disso, as lideranças reivindicam na carta que o ministro da Justiça publique as portarias declaratórias que estão na mesma situação e que a FUNAI também publique os relatórios circunstanciados de terras concluídas e até hoje engavetados. O que querem os povos indígenas é que o atual governo dê continuidade à demarcação de todas as terras indígenas do Brasil, muitas das quais estão até hoje sem nenhum procedimento demarcatório instituído. Ao invés de tentar modificar os procedimentos demarcatórios e publicar sucessivos instrumentos, como a Portaria 60/2015, que pretende agilizar e encurtar os prazos para licenciamento ambientais, que impactarão os territórios indígenas em detrimento de suas autonomias e flagrantes desrespeito à legislação nacional e internacional de proteção e promoção dos seus direitos, principalmente a Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Os povos indígenas pedem ainda à presidente Dilma que, ao invés de se dobrar aos interesses do capital, endossando iniciativas legislativas que atropelam e buscam suprimir seus direitos, como o PL 7735/2014, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, adote postura de defesa irrestrita dos seus direitos e viabilizando a aprovação do projeto de lei e proposta de emenda constitucional, como o PL 1610/96, da mineração em terras indígenas, e a PEC 215 de 2000, que transfere ao Congresso Nacional a prerrogativa constitucional, atualmente do Executivo, de demarcar as terras indígenas, titular as terras dos quilombolas e criar unidade de conservação. Na carta, as lideranças indígenas querem que o governo trabalhe junto ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, para impedir que decisões parciais de anulação de portarias, declaratórias e decretos de homologação se consolidem, considerando como marco de ocupação tradicional o 5 de outubro de 1988. É como se nada existisse antes de 1988. É como se essas terras que compreendem o país fossem desabitadas pelos povos indígenas antes de 1988. É algo surpreendente que se raciocine dessa forma no nosso país. Tal interpretação, se confirmada, irá restringir os direitos territoriais de muitos outros povos, aumentando decisões contra procedimento de demarcação de terras e o clima de conflitos e violências contra os povos indígenas. Por fim, solicito que a presidente efetive na presidência da FUNAI, Dr. Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo, para acabar com os longos anos de sucessivos interinos, impossibilidade de exercer plenamente sua função, em prejuízo do eficaz e satisfatório desenvolvimento do papel institucional do órgão indigenista. Concordo em número, gênero e grau com a Carta da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Espero, assim como nossos irmãos indígenas, que eles nos recebam do atual governo mais promessas, que eles não recebam do atual governo mais promessas, mas sim respostas concretas às reivindicações contidas na Carta e outras tantas que, ao longo de décadas, foram reiteradas pelos povos indígenas. A informação que eu tenho é que a Presidência da República está analisando a Carta para nos dar uma resposta. E a expectativa é que a gente tenha o mais breve possível essa resposta e, de preferência, que a presidenta possa dar a resposta para as lideranças indígenas. Essa é a nossa expectativa. Não se pode esquecer que a população indígena brasileira tem sido vítima de um massacre desde 1500 até os dias atuais. Dos 8 milhões de indígenas existentes em 1500, temos hoje apenas 800 mil indígenas no território nacional. O famigerado relatório Figueiredo, com mais de 7 mil páginas, produziu horror em todos e todas que lutam em respeito aos direitos humanos, que querem um Brasil com democracia e justiça e entendem a importância da autodeterminação dos povos. O relatório nos mostrou até mesmo que os indígenas brasileiros foram vítimas de cruéis regimes de escravidão.
A institucionalidade deste terror era garantida pelo regime autoritário da ditadura civil-militar, que criou até mesmo uma absurda polícia indígena. Nos dias atuais, da mesma forma que a sociedade brasileira fez um esforço imenso para tentar punir torturadores e práticas criminosas cometidas no passado, também estamos desenvolvendo todos os esforços para garantir o direito dos povos indígenas desse país ao seu território, a seu idioma, cultura e sua autodeterminação. Renovo o meu compromisso de não permitir nenhum retrocesso nos direitos dos povos indígenas do Brasil. Esse território é fruto de 10 mil anos de interação dos índios com a natureza. Cerca de 7 milhões de indígenas foram assassinados, massacrados. Vamos virar essa página e construir um outro futuro. Não é possível que, em plena democracia, com o país governado desde 2003 pelo Partido dos Trabalhadores, que os povos indígenas estejam sendo tratados com tanto descaso. Viva o povo brasileiro, viva os povos indígenas do Brasil. Muito obrigado. Passo